Bom, e como vocês me pediram muito uma Manhwa com tema Isekai, então toma essa bomba aí pra vocês. Antes eu gostaria de pedir uma forcinha pra gente enfim conseguir bater a nossa incrível meta de 50 mil inscritos. E caso gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí. E é claro, mete aquela bala no like. Manhwa começa com uma pá de pessoas em volta de uma estrutura óssea de um ser colossal. Até que literalmente do nada, todos têm a sua atenção retida a uma pessoa que pede pelo menos um minutinho da atenção deles. Era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio herói de San Ricardo, El Gato de Bota. Não, brincadeira. Era um gatinho oferecendo boas coisas pra galera ali. Mas o que deixa o povo dali ainda mais de cara é perceber que na verdade se tratava de um gato mercador de andarilho. Quando questionado sobre quais produtos ele vendia, o gato simplesmente mostra um tipo de tomate ou cereja, ou sei lá eu que era aquilo. Em um tom de decepção, o loirinho responde o gato, dizendo que na verdade ele esperava que fossem algumas armaduras ou espadas místicas. Bom, na real, realmente era decepcionante mesmo, pois um tomate cereja qualquer um pode comer quando bem quiser. Porém, para surpreender geral, o gato de botas que não usa botas, dispara que sabia que eles iriam reagir assim, mas definitivamente aquilo não era somente um tomatinho ridículo. O pessoal dali ainda duvida do gatinho, mas rapidamente o mesmo diz que se eles duvidarem, então basta conferirem a janela de status daquele item. Ao analisar o fruto, a garota se dá conta de que na verdade esse tomate é mágico. Porém, mesmo assim, ele não era tão bom quanto todo mundo esperava. Mas outra garota, de uma forma desesperada, começa a perguntar para o gato, gritando com o mesmo, se ela realmente perderia peso caso comesse aquele tomate. E assim que o gatinho confirma que na real era exatamente isso, geral fica maluco, pedindo ao mesmo para vender mais de 250 unidades para cada um. Porém, deixando o gato um tanto quanto preocupado, chega um maluco parecendo um super xandão e pergunta ao mesmo como ele conseguiu aquilo, e na real quem foi que plantou. Na maior naturalidade, o bichano simplesmente abaixa a cabeça, dizendo ao rapaz que isso na verdade é um segredo que não pode ser revelado. Com isso a mente do gato é invadida por completo com imagens do plantio desse tomate mágico que todo mundo amou. E lá ainda tinha um garoto extremamente exausto também de tanto tomate que o mesmo havia plantado no dia de hoje. E com uma carriola cheia de tomates, o rapaz dispara ao coelhinho que definitivamente aquilo ali já era bem mais que o suficiente. Aparentemente esse rapaz estava preso em um mundo completamente diferente dos outros, e parecia ter uma amizade com os animais. Pra vocês terem uma ideia, a abelha cuspiu no copo do garoto pra ele tomar uma boa bebida. Sério, isso aí é nojento. O cara tomava essa bebida sincronizando com os coelhinhos que ajudavam na plantação de tomate e outras coisas. Bom, a bebida que o nosso coedor de milho tava tomando era uma bebida de vitalidade de suco de mel, tomate e cereja. Rapidamente aparece uma missão adicional ao protagonista, mandando ele distribuir água com mel para os ADMs da torre. E se ele rejeitasse isso, não seria nada bom para o mesmo. Mas do nada o bichano aparece caindo dos céus e gritando pelo prota. Tô falando que esse bicho é o próprio gato de botas. O nosso rapaz consegue segurar o gatinho no colo e parabeniza o mesmo pelo ótimo trabalho, afinal tinha sido bem rápido mesmo dessa vez. O protagonista ainda agradece o gatinho pelo mesmo ter trazido consigo tantas moedas da torre conforme ele trouxe agora. E novamente, deixando o gatinho preocupado, o prota ainda completa dizendo que em breve o seu nome seria conhecido pelo mundo todo. Fugindo daquela situação, o gatinho grita que não era hora de brincar e que ele realmente precisava ganhar mais dinheiro. Esse bicho tá tramando, hein? Observando todo o ânimo do gatinho, o protagonista ainda brinca dizendo que o bicho ficou viciado em ganhar dinheiro mesmo. Mais tarde, o garoto parte para sua marcação na parede, contando os dias. E para surpresa do mesmo, já haviam se passado 150. Seu nome é Park Sejun e sua classe é fazendeiro da torre. Fazem 150 dias desde que ele acabou nessa torre e se perdeu por completo. Olhando para a plantação, ele pergunta ao seu amigo gato se eles finalmente poderiam começar o plantio novamente. Essa história é sobre Park Sejun, como ele sobreviveu mesmo estando completamente perdido na torre. Acontece que um dia movimentado, uma torre negra de 99 andares apareceu no meio de Gangnam. E não apenas nessa cidade. Literalmente um total de 100 torres apareceu ao mesmo tempo em diversas outras cidades por todo o mundo. Cada país investigou a torre que apareceu em suas terras. Porém a única coisa que descobriram foi que as torres possuíam 990 metros de alturas e são feitos de material incrivelmente forte, que não pode ser perfurado por nenhuma arma feita pelo ser humano. Então um dia desses, as pessoas começaram a entrar na torre através das paredes sem mais e nem menos. E as pessoas normais, com um pouco de medo, gritavam desesperadas e filmavam, perguntando às pessoas que entraram na torre se elas não tinham medo e como foi que eles entraram afinal. Bom, para responder parcialmente a pergunta de toda aquela galera, tinha um maluquinho com uma completa cara de inocente. Mas o cara responde a pergunta dos repórteres dizendo que ele de repente foi sugado por um buraco negro e quando acordou estava no primeiro andar da torre. E na internet começaram a surgir várias notícias de que pessoas desaparecidas foram sugadas para dentro da torre. Todas as 100 torres estavam conectadas e quando já está dentro da torre, você acordará no primeiro andar e deverá escolher então o caminho entre um mago ou um guerreiro.
dinheiro. Em seguida, prefeitos da cidade começaram a alertar que alguns tipos de monstros estavam aparecendo no segundo andar das torres. Para a sorte do povo, toda vez que se limpava algum andar, eles recebiam diferentes recompensas, sempre, sem tirar nenhuma vez. Com essas recompensas, a pessoa tinha grande chance de receber um ticket, e na verdade esse é um item muito precioso. Esse ticket nada mais é do que um item que permitia que pessoas normais como eu, como você e lá ele, conseguissem ser livremente e entrar na torre quando bem quiserem. Entretanto, outras pessoas precisavam desse tipo para entrar na torre, e ainda assim apenas alguns poderiam subir na torre. A maior dúvida do povo era se as pessoas comuns estariam em apuros, e qual era a quantidade de monstros que possuía na torre. Porém, o que todos acreditavam é que subir na torre realmente dava muito, mas muito dinheiro mesmo. A Associação dos Despertos anunciou que o preço dos tickets da torre seriam valorizados em 150 milhões de dólares. Uma moça no mercado, vendo todas essas notícias, reclama que o mundo estava ficando louco mesmo para as pessoas arriscarem suas vidas por dinheiro. E vendo que o protagonista tinha intenção de entrar na torre, ela pergunta se ele não acha ser muito jovem para fazer uma loucura dessas. Bom, mas o garoto simplesmente com um sorriso sem graça responde que não tem nem o que dizer, pois ela realmente está certa. A verdade é que o protagonista estava fazendo uma boa economia para conseguir comprar esse ticket e entrar na torre, mas a preocupação dele era subir o preço do ticket. Por isso, a maior dúvida de toda a vida do garoto era saber se ele realmente iria conseguir comprar ou não esse tal ticket. O garoto só precisava mesmo guardar mais dinheiro, e pensando nisso ele tenta se motivar dizendo coisas boas a si mesmo. Vendo que pagou bem barato naquelas verduras em toda a sua sacola, ele reflete que poderia plantar para vender e assim conseguir mais dinheiro também. No final, se isso desse certo, ele conseguiria poupar mais ainda para comprar o ticket, e também conseguir entrar numa boa guilda quando viessem os seus talentos. E se ele conseguisse limpar a torre então, bom, ficaria milionário, conquistando assim a garota dos seus sonhos. E porém, enquanto tentava dizer coisas boas a si mesmo para conseguir se levantar e vencer aquela situação, uma coisa estranha surge atrás do garoto. E quando aquela grande fonte de energia começa a ficar cada vez maior, o nosso protagonista finalmente percebe. Mas ao se virar para trás, o garoto se depara com aquele enorme buraco negro. E com isso seu coração começa a disparar. O maluco tava feliz, afinal esse era o desaparecimento. E na verdade foi literalmente assim que surgiram os primeiros despertos. E seria essa então a vez dele. E comemorando, o protagonista grita que será então a vez dele e pede ao buraco negro para sugá-lo de uma vez por todas. Porém, literalmente nada acontece. E Sejun fica apenas olhando aquele buraco sem dizer absolutamente um A. Ao perceber que o buraco negro estava diminuindo, o protagonista começa a gritar para o mesmo levá-lo de uma vez por todas. Correndo em direção àquela anomalia, ele grita dizendo que não pode perder essa oportunidade, e se o mesmo não fosse sugado. Então ele daria um jeito sozinho de se jogar e entrar dentro do buraco negro, custe o que custar. Depois de muito esforço, o protagonista finalmente consegue entrar dentro da torre, mas ele cai de cara no chão. Que dó, mano. Todo bagaçado no chão, o coitado do garoto se levanta lentamente, se perguntando se ele realmente tinha conseguido enfim entrar na torre. Ao perceber do que aquele lugar se tratava, o cara já começa a comemorar, né? Falando um monte de coisa que nem eu entendo, dizendo que finalmente estava no primeiro andar. Park Sejun estava muito entusiasmado, refletindo que ali estava cheio de equipamentos e poções mágicas, mas uma luz iluminando uma pedra chama a atenção dele. Todo curioso, ele se aproxima perguntando o que era isso, porém para a má sorte do garoto, ele estava em um buraco que o coitado nem sequer sabia onde é que ele estava e nem sabia o que fazer para sair dali. E com algumas imagens que eu vi no manhwa, parece mais que o cara tá no mundo invertido, viu? E de dentro de uma torre, do topo da torre na verdade, parecia mais o Banguela de como treinar o seu dragão, observando uma bola de cristal. E depois de dar uma bela analisada na bola, o dragão finalmente percebe que tinha uma anomalia detectada na torre, e ele realmente precisava encontrar a causa disso. Afinal, essa é a única e decisiva responsabilidade do mesmo por ser o gerente da torre. E o protagonista ainda fica completamente em choque no buraco, sem saber o que fazer em relação a isso. Nesse momento, Park Sejun começa a se lembrar de uma explicação de um dos caras que entravam na torre dizendo que o campo do treino é o lugar mais importante no primeiro andar, pois se você quer sobreviver, precisa ficar mais forte, antes de lutar contra os monstros. Depois de passar um bom tempo, logo o garoto já estava até seco, tentando pensar em um jeito de sair de lá. Parecendo uma múmia, o cara começa a resmungar de todas as formas possíveis, dizendo que realmente não tinha saída pelo visto. Ele fez de tudo para tentar sair dali, rondou toda a caverna procurando alguma saída e gritou pedindo ajuda e nada fez efeito. Sentado naquela pedra ainda, o garoto reflete que talvez realmente fosse esse o seu fim. Quando o cara já tava para coringar, o seu telefone começa a tocar de uma maneira desesperada. Bom, na verdade não era ninguém, pois nem sequer tinha conexão ali, mas era o despertador dele. Com isso ele percebe que já estava ali há mais de um dia. Rapidamente esperto que sua pomba, o garoto tira todas as coisas de sua bolsa para fora e começa a analisar o que faria. Depois de analisar, o garoto finalmente decide que, primeiramente, ele iria comer uma maçã, mas assim que ele morde, parece que os seus problemas assumem de vez. Como se não tivesse nada acontecendo, ele começa a dizer que comer uma maçã logo pela manhã é a melhor coisa que tem, e é tão docinha. Porém, após acabar de comer a maçã, ele percebe que, na verdade, isso não foi suficiente para saciar a sua fome. Literalmente do nada, o cara pega um tipo de rabanete ou sei lá o que é isso aí e come mesmo estando cru.
Ele começa a dizer que às vezes era melhor comer alguma coisa sem estar cozida. Bom, como eu sempre digo, a fome é sempre o melhor tempero. Mas por ser uma comida seca demais, o garoto acaba engasgando e tem de tomar toda a água ou ia acabar indo de vala ali mesmo. E após essa comilança toda, ele se joga numa pedra completamente nutrido, porém sem esperanças. Preocupado pra caramba com seu futuro, ele apenas diz que pelo menos essa foi uma boa refeição, hein? Deitado todo depressivo, Park Sejong se pergunta quanto tempo ele teria de ficar ali. Afinal, ele tinha que achar um jeito de sair dali antes que a sua comida acabasse. Depois de reclamar por mais um tempo, ele cai na real e diz que não pode morrer ali, e que essa era a torre que ele sonhava entrar, então não ia deixar isso barato. Ao olhar para a maçã, ele tem a brilhante ideia, uma ideia que ninguém poderia imaginar. O doidão simplesmente tem a brilhante ideia de plantar a maçã e as outras coisas que eram possíveis também. Por isso ele fará de tudo para sobreviver, e irá sobreviver e esperar enquanto as suas plantas crescessem, pois elas eram o futuro dele. Porém, absolutamente do nada, o enorme estrondo no céu chama a atenção do protagonista, que fica todo assustado. Preocupado, ele se pergunta o que tinha acontecido e se esse era o som de algum monstro, mas o estranho é que disseram que não havia nenhum monstro no primeiro andar da torre. Porém, algo deixa o protagonista ainda mais de cara. Era uma coisa parecida com uma lua, só que azul. Nesse momento, seu corpo chega a tremer e o garoto tenta entender o que estava acontecendo com ele. Mas quando ele olha para o chão, uma sombra sinistra chama a atenção dele, fazendo olhar para o céu obrigatoriamente. Quando ele olha, era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Banguela do Como Treinar o Seu Dragão. Completamente em choque e admirado, o protagonista fica olhando aquele dragão dizendo que ele realmente era lindo. Mas depois de ver o dragão negro, o garoto simplesmente acaba desmaiando literalmente do nada. Nesse momento, como se fosse magia, suas plantas começaram a crescer de uma forma sinistra. Novamente o protagonista é chamado pelo seu telefone, despertando de novo. Deve ser no Xiaomi para a bateria durar assim. Ele pega o telefone para conferir enquanto se pergunta quanto tempo ele tinha ficado desmaiado, afinal sua cabeça doía demais. Mas o que deixa o garoto completamente em choque é perceber que ele estava desacordado por pelo menos 2 dias. E o que me deixa mais impressionado é ver que esse celular durou tanto tempo assim. O coitado não estava nem aguentando de tanta dor que ele estava sentindo em suas costas. Park Sejong então se senta no chão e começa a reclamar que estava exausto e que o seu corpo doía demais e ele nem sequer tinha energia para passar por isso. Até que ele se dá conta de que na realidade ele estava encostado em um tipo de árvore, e isso chama a atenção dele. Quando o garoto se vira, ele percebe que aquilo lá nada mais era do que a própria plantação que ele tinha feito de cebolinhas. Surpreso, ele se pergunta quando foi que aquilo ficou tão grande, e se na realidade essa planta poderia crescer assim tanto em 2 dias. Talvez na verdade fosse o efeito da torre. Por esse motivo o protagonista precisava olhar as notícias para ver se falavam algo sobre isso. Para a felicidade do nosso querido Proto, as maçãs e as outras plantas também estavam crescendo muito mais rápido do que o normal. Com medo de que as plantas acabassem morrendo por não receber luz do sol dentro da caverna, Park Sejong então começa a recolher o seu plantio. Após todo esse trabalhão, o garoto fica se perguntando que gosto teria aquela cebolinha. Porém, realmente não era o que o garoto estava esperando. É como se fosse uma pimenta, o cara chega a cuspir fogo. Ele corre até uma lagoinha que estava ali perto e grita irritado que aquilo ardia demais e que o gosto era muito diferente do normal. Por fim, ele decide ficar comendo apenas os tomatinhos que ele tinha plantado ali, na moralzinha. Tentando ligar os pontos sobre o que estava acontecendo, o garoto reflete que ele estava ali no primeiro andar e mesmo assim muitas coisas estranhas estavam acontecendo com ele. Até mesmo se lembra daquele dragão que definitivamente não era apenas parte de sua imaginação. Porém, o mais estranho é que depois de maratonar tantos canais no YouTube sobre as torres, ele nunca ouviu falar nada sobre dragões. E deitado olhando para o topo do buraco, ele reflete que talvez ele tenha ficado preso em um andar de rank alto e não explorado ainda. Porém, literalmente do nada começa a chover. E isso ainda é mais estranho, afinal quase nunca chovia dentro da torre. E para mais sorte do Prota, outro estrondo de cima do buraco acontece, deixando o garoto completamente assustado. Em choque, ele fica se perguntando se isso também tinha sido um monstro. Olha a cara desse maluco. Mas para a surpresa de Park Sejong, nada mais era do que um simples coelhinho muito fofinho. E para acabar com os batimentos cardíacos do garoto, o coelho pula em direção a ele, deixando o coitado muito assustado. Porém, ainda assim, Park Sejong se preocupa com aquela criaturinha e corre tentar pegá-lo, dizendo para mesmo tomar muito cuidado. Porém, o coelho é muito esperto e ele simplesmente pula na cabeça do garoto, deixando completamente no vácuo. Encabulado com aquilo, Park Sejong começa a dizer que na verdade aquilo não parece ser um simples coelhinho não. A criatura simplesmente começa a apontar para a cebolinha e Park Sejong pergunta se ela queria comer aquilo. Simplesmente o rapaz dá um pedaço para ele, que fica todo felizão por receber a cebolinha. Bom, e o protagonista realmente tem um ótimo coração e diz à criatura que ela pode comer o quanto quiser, pois ele tem um montão ali. Enquanto comia cebolinha com o coelho, ele repara que as outras plantas cresceram rápidas demais novamente, mas literalmente do nada, deixando o protagonista novamente assustado. Ele começa a gritar apontando para cima do buraco. Nesse momento cai mais um coelho lá de cima e o protagonista fica apenas de canto observando. Basicamente o coelho trouxe um kit de agricultor para um outro coelhinho, e os dois se vestiam todos felizinhos olhando para o protagonista. Extremamente curioso com aquilo, o Park Sejong pergunta assim se na realidade eles eram um casal de coelhos. Bom, pela carinha dos bichinhos fofinhos era realmente isso que estava acontecendo ali. E foi aí que Park Sejong simplesmente se perdeu por completo na torre, sem nem saber como sair do buraco.
buraco, e muito menos da própria torre. Mas para a sorte do garoto, para ele não ficar tão sozinho assim, um casal de coelhinhos se juntou a ele naquela caverna. O garoto realmente acertou na mosca. Afinal, esses coelhinhos até passaram a trabalhar para Park Sejong, colhendo e plantando. Mas na verdade, os bichinhos amavam viver na caverna, e praticamente ficavam implorando ao protagonista para deixar eles viverem ali. Sem graça, o protagonista diz que enfim deixaria eles viver ali, mas em troca eles precisariam cortar as cebolinhas. Nesse exato momento, os coelhinhos pulam para cima do garoto, abraçando o mesmo e agradecendo ele demais. Em seguida, Park Sejong começa a perceber que na verdade as criaturinhas carregavam consigo alguns itens um tanto quanto úteis. O marido coelho estava carregando consigo um regador que possui uma quantidade de água infinita. Isso era extremamente útil para ele. Bom, e ali tinha dúvida se a coelha esposa tinha um bolso mágico ou não, porém ainda assim ficava tirando vários itens de lá. O coelhinho fica todo oriçado quando o protagonista dispara que está com muita inveja e que queria ter vários itens assim. E depois de conferir a colheita dos coelhinhos, ele ainda reflete que apesar de tudo crescer tão rápido, ainda não obteve nenhuma mudança nas batatas doces. Mas já os tomatinhos estavam crescendo rápido, e na hora bate a dúvida na cabeça do protagonista se porventura era culpa dos coelhinhos. Quando Park Sejong direciona o seu olhar novamente para as criaturinhas, é como se elas estivessem esperando alguma afirmação vinda dele. Assim o garoto, com a maior cara de bobo, confirma e dispara aos bichinhos que definitivamente eles estavam contratados. Dá pra ver e sentir daqui a felicidade das criaturas que pulavam comemorando de alegria. Porém, literalmente do nada mesmo, os bichinhos saem disparados como se algo estivesse os aguardando ali em frente. E vendo a velocidade daqueles bichos e também o desespero para correr até ali, Park Sejong fica se perguntando que raios foi isso na real. Para a surpresa do garoto, nada mais era do que uma casinha feita pelos animais, que mostram ao mesmo com maior orgulho. Park Sejong fica admirado com aquilo, afinal os bichinhos construíram aquela casa muito, mas muito rápido mesmo. E ali ele se despede dos bichinhos, deixando eles descansarem um pouco em sua casinha depois de tanto trabalhar. Rapidamente ele volta para sua pedra/cama, dizendo que na realidade já estava ficando muito entediante morar sozinho ali na caverna. Porém, graças aos coelhinhos agora ele tinha pelo menos um lugar mais macio para deitar e relaxar um pouco depois de tanto trampo. Como o coitado não tem muita sorte, alguma coisa começa a queimar as costas do garoto, que levanta desesperado gritando de dor. Assim que ele olha novamente para sua cama, percebe que infelizmente ela estava pegando fogo por completo. Depois de tentar decifrar se aquilo era algo paranormal, finalmente o garoto percebe que na realidade aquilo era por causa da garrafinha de plástico. O ambiente da Torre Negra realmente era duro e insuportável, porém mesmo assim Park Sejong não desistiu e deu o seu melhor. Olha a cara desse cara. O garoto agora poderia usar aquela garrafa transparente como uma lente improvisada, para que assim então pudesse criar fogo, exatamente como ele aprendeu no YouTube. E para a tristeza dele, bom, nem tudo que está na internet era verdade. Isso aí é fake news, ok? O garoto começa a resmungar e chorar, dizendo que estava saindo fumaça, porém não acontecia mais nada além disso. Preocupado pra caramba, ele ainda dispara que na verdade ele tem 100% de certeza de que era assim que se fazia uma fogueira, porém realmente não deu certo. Lá de longe, perto da casinha deles, o coelho marido ficava observando o protagonista soprando a folha e implorando para o fogo acender de uma vez. Rapidamente ele chama sua esposa e os dois vão em direção ao protagonista, que na hora fica até contente por ver aquelas duas figurinhas ali em sua frente. Com isso a criaturinha também começa a soprar as folhas e Park Sejong logo pergunta a ela se a mesma iria realmente conseguir acender apenas assoprando ali. Desesperado por fogo, o protagonista começa a resmungar e implorar para que finalmente funcionasse, pois ele realmente precisava do fogo. E enquanto os dois coelhos assopravam bastante as folhas, Park Sejong, com uma cara de lunático, põe a sua garrafa direcionando o sol para a folha enquanto gritava. Para a grande felicidade do nosso querido protagonista, as folhas finalmente pegam fogo, assim sem mais e nem menos. Assim que o fogo fica definitivamente aceso, o garoto decide pegar uma cebolinha e tentar de certa forma cozinhá-la. Em seguida, ele acaba descascando a parte do vegetal que foi queimada para que assim chegasse no núcleo diretamente. Assim que Park Sejong lasca a primeira mordida na cebolinha, os coelhos ficam completamente curiosos vendo aquilo. Com seus olhos brilhando e muita, mas muita euforia mesmo e entusiasmo, o protagonista grita que aquilo tudo estava muito delicioso e doce. Quase que na velocidade da luz, o garoto começa a colocar várias e várias cebolinhas agora no fogo, pois era muito bom. Até mesmo as criaturinhas com muita curiosidade resolvem provar e para a surpresa deles realmente era maravilhoso demais tudo aquilo. Depois de todo esse tempo que o coitado ficou à deriva ali, finalmente conseguiu comer alguma coisa gostosa e em seguida dormiu tal qual como um anjinho. Depois de dar aquela boa dormida, o protagonista finalmente se levanta e corre lavar o seu rosto na lagoinha que tinha ali perto. Porém assim que ele olha para sua plantação era surreal tanto que as plantas tinham crescido de um dia para o outro. Bom, depois que o protagonista aprendeu também a fazer uma fogueira, ele começou a usar as cebolas para colocar tochas ao redor da caverna. Dessa forma, ele também conseguiria caminhar por toda a caverna com maior facilidade, sem ter medo de se machucar ou se preocupar com a escuridão. Porém, enquanto ele estava com a tocha, alguma coisa na água da lagoinha chama a atenção do protagonista, que fica até assustado olhando aquilo. Absolutamente do nada mesmo. Assustando até mesmo a mim, um peixe imenso pula para cima do protagonista. Extremamente assustado com aquela ação, o protagonista apenas grita, perguntando o que estava acontecendo, e consegue desviar da criatura. Para a sorte dele, o rango fresco estava ali, pois o seu peixe caiu literalmente no chão e ficou se debatendo. Surpreso com aquilo, o protagonista reflete que aquele é o primeiro peixe que ele vê na caverna, e talvez foi atraído pelas luzes que ele criou. Pô, é claro que com isso também, Park Sejong acabou descobrindo uma nova
fonte de alimento, e não deu outra, o peixe foi de Vasco. Ele se pergunta se o peixe teria um gosto diferente também, e rapidamente ele mete a bocanhada no peixe para ver o sabor. Surpreendentemente, o peixe não tinha um gosto horrível e ardido como a cebola crua, e simplesmente estava esplêndido. Porém, o que deixa o garoto extremamente surpreso é perceber também que os coelhinhos estavam olhando para ele como se quisessem um pedaço do peixe. Curioso, ele pergunta para os animais se eles comiam carne, mas afinal essas coisas nem importavam, pois eles ainda assim eram monstros. Após passados alguns dias, depois de muito plantio, a lua azul voltou a aparecer, e por causa disso o protagonista descobriu que esse fenômeno acontece a cada 30 dias ali, definindo assim um mês. Ele estava usando o notebook e a bateria externa para carregar o seu celular e rastrear os dias, assim ele conseguiu definir que dia ele estava. Mas é claro que como nem toda bateria é igual a da Xiaomi, simplesmente acabou a bateria do computador e do celular dele. Por esse motivo, ele começou a contar os dias na parede de uma forma diferente, como se fosse um primitivo. Ele também aproveita para usar os coelhos como seu guia de relógio. Afinal, eles sempre iam dormir às 7 horas da noite e acordavam às 5 da manhã. Mas depois de alguns dias, algo simplesmente incrível acabou acontecendo ali na caverna. O coelho marido simplesmente acabou transcendendo de marido para pai, e vários coelhinhos saíram de dentro da sua caverna. Park Sejun ficou encabismado com aquilo, achando tudo muito lindo, afinal os filhotes eram extremamente fofinhos. Para a sorte do garoto, os coelhinhos também amavam ele e o garoto ficou feliz em ser tio. A melhor parte disso tudo é que, querendo ou não, Park Sejun acabou ganhando mais um montão de ajudantes. Mas para isso eles precisavam de um certo treinamento primeiro, e foi exatamente isso que o nosso querido protagonista fez. Nesse momento, o filhotinho corre em cima de uma planta e acaba espirrando por conta do pólen que continha na folha. E depois de acudir o bichinho, o protagonista percebe que, na verdade, aquela planta tinha surgido um belo fruto. E é claro que ele comemora de alegria, dizendo que conseguiram. Afinal, depois de todo esse trabalho duro, finalmente conseguiram um fruto. Mas também ele reflete sobre uma coisa, que na realidade esse fruto simplesmente apareceu no dia anterior à lua azul. Curioso que sua pomba, Park Sejun, decide se camuflar para então ver o que acontecia durante essa tal lua azul. Enfim, chega a chamada lua, e o protagonista, cheio de medo misturado com curiosidade, fica se perguntando quanto tempo iria demorar. O coitado começa a ouvir alguns barulhos que vinham de longe, porém ele ainda estava tremendo, e tudo que o garoto queria era que essa noite terminasse bem. Deixando o Park Sejun ainda com muito mais medo, um barulho lá de longe deixa o coitado extremamente assustado. Literalmente, do nada mesmo, uma pata gigantesca aparece pisando nas coisas de Park Sejun. Aquela coisa bizarra parecia mais uma espécie de urso gigante que ficava apenas olhando para a caverna, sem nem saber o que fazer e muito menos se aquilo realmente era uma criatura viva. Rapidamente o garoto pega suas coisas para que conseguisse sair dali de fininho antes mesmo que o bicho percebesse ali. Porém, para o azar do protagonista, simplesmente do nada suas coisas acabam caindo no chão porque a sua mochila abriu. É claro que com isso Park Sejun corre olhar para o bicho na esperança de que o mesmo não tivesse ouvido esse barulho. Mas ele toma um baita susto ao perceber que dessa vez, o urso estava literalmente com a cara na caverna procurando pela origem do som. Completamente em choque e sem nem saber como reagir, Park Sejun apenas começa a gritar implorando por sua vida. Eu já tinha morrido de infarto. E aquela besta bizarra também começa a rugir em direção ao protagonista.